conhecem são muitos. Meu nome é Patrícia. Eu primeiro queria agradecer ao Ricardo e à Maria do Carmo por este convite tão grato por estar aqui hoje, e também a corrente espiritual dessa casa de luz. Vocês já viram o tema, né? Hoje a gente está na semana de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais, é o protetor master deles. E eu sou uma grande devota, tanto que eu escolhi casar no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais. Mas eu não gostaria que fosse um monólogo, tá, gente? Quem quiser me fazer perguntas, se o Ricardo permitir, tá aberto, tá? Eu não sei tudo, mas eu estou em busca do conhecimento. Então a gente começa. Quem de vocês que tem bichos? A maioria, né? Muito bem. E sabem, e muitos de vocês que têm, com certeza já tiveram a partida de um bichinho, né? Já passaram por um momento difícil. E eu também. Mesmo com 38 anos de doutrina, nunca foi fácil aceitar uma partida, porque eles acabam sendo parte de nós, né? São como filhos gerados no nosso coração. Então a gente vai contar um pouquinho de como é que é esse processo do desencarne e do reencarne deles. Mas a gente começa se perguntando, os animais têm alma? Sim, né? Então, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem, né? Pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Então, eles têm alma. Não com a consciência que nós temos de que existe um Deus, de por que eu estou aqui, mas eles têm. Opa, para baixo. Aí. E eles possuem mediunidade? Sim. Sim. Não como a nossa, né, gente? Porque nós, muitos médiuns, conseguem ver, ouvir, conversar claramente com outro plano, mas eles têm sim, eles têm a maneira deles de comunicação por telepatia. E aí a gente vai para a parte boa. Como é que acontece esse desencarne? Quando o animal está para desencarnar, há uma grande equipe de espíritos zoófilos, que são os espíritos de luz responsáveis pelo recolhimento e amparo deles. Há também, pela parte da Umbanda, as falanges de pretos velhos e crianças que amparam eles. Há as falanges de São Francisco de Assis e também os espíritos elementais, que são os que a gente conhece como duendes, gnomos, silfos, né? São seres naturais que vivem em outra dimensão, uma escala entre animal e humano, né? São seres bem pequenos e que, pelo menos a mim, me amparam muito, sempre quando eu preciso de ajuda com algum dos meus bichinhos, ou de alguém que precisa de socorro. Quando essa equipe vem, ela faz o mesmo que conosco, como humano, ao corte daquele fio prateado. Depois do corte, o animal é recolhido, né, e é levado para as colônias de recuperação. O que acontece? Quando há um desencarne rápido, como o que eu pude presenciar nessa semana que eu vim estudando, num desdobramento que eu tive, um dos mentores me levou para um lugar e disse assim: vou te mostrar como é que é feito na prática o desencarne de um animal silvestre. Então, eu me concentrei e me deparei numa grande floresta onde havia um lobo com uma armadilha presa no pescoço, né? E ali haviam 2 ou 3 espíritos de luz e haviam seres elementais, né? Seres da floresta. O animal foi cortado, né? Teve o corte do fio e imediatamente ele subiu com um facho de luz, né? Para a colônia de recuperação. Chegando lá, havia uma mesa muito similar como a nossa aqui, né, de veterinários, aquela mesa de inox, né? O animal deitado e vários espíritos retirando aquela forma da armadilha que foi plasmada no perispírito dele e aplicando passes magnéticos, né? Ali começou a recuperação dele. Esse foi um desencarne muito rápido, onde o animal não sofreu muito. Então, logo, ele vai para uma espécie de tubo de reencarnação. Aí essa equipe que cuida desses animais se encarrega de acoplar o embrião na mãezinha que vai receber o novo animalzinho. Mas quando acontece o desencarne lento, por
doenças por câncer, onde o animal fica definhando muito tempo, né, gente? Esse animal, ele precisa de um tempo para recuperar a sua forma espiritual também, porque ele sofreu danos na sua parte espiritual. Então eles passam 2, 3 dias, às vezes um pouco mais, para que possa recuperar, receber os bálsamos, né, os tratamentos necessários, até que possa voltar. Aí a gente tem aqui, né, os elementais são muito parecidos com essa fotografia, tá, gente? Pelo menos da minha casa. As falanges de São Francisco, dos Pretos Velhos. E, para quem não sabe, eles podem ficar conosco 2 a 3 dias assim que eles desencarnam. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova forma espiritual deles. Então, é muito comum, quando há o desencarne do animal, o tutor sentir a presença deles por um tempo. Ah, eu acho que meu gatinho está aqui, o meu cachorrinho está por aqui. Pode ficar assim, gente, mas não por muito tempo, porque às vezes o laço afetivo é tão grande e o que acontece? Quando há um desprendimento, o animal sofre também. Então, para que não haja esse sofrimento tão doloroso e ele entenda a condição nova dele, ele fica no ambiente por alguns dias. Deixa eu falar, antes do reencarne. Eu tive 2 cachorros, né, por 17 anos, e um deles era muito especial. O Lorde era uma mistura de Border Collie, que eu vou mostrar uma foto para vocês. E aí eu fiquei me questionando, né? Poxa, o Lorde morreu, e agora? Não vou receber notícia nenhuma, ninguém vai me contar nada. E passou uns 6 meses, mais ou menos, eu não senti absolutamente nada, presença nenhuma. Eu digo, já deve ter reencarnado há muito tempo, né? Porque é uma reencarnação muito rápida. Eis que eu estou fazendo meu evangelho na segunda-feira, e no final da prece se materializa na minha frente, né, alguns mentores de luz e o Lorde. O Lorde ele é extremamente evoluído, né, então ele queria se comunicar, ele chorava, ele latia demais, né, não esses latidos comuns, como se fosse uma comunicação realmente. E ele, como se sorrisse para mim, sacudiu, e eu ainda tinha uma outra cachorrinha que estava no outro quarto, né. E ele me olhou e sorriu e eu falei assim, Lorde. E ele correu para outro quarto para ver a mana dele, né? E nisso os mentores disseram, ele veio te ver porque ele também estava com saudade. O Lorde não reencarna mais como cão, né? Porque hoje ele ajuda numa colônia no plano espiritual de recuperação de recém-chegados, de pessoas que recém chegaram ao plano espiritual. Então eu me emocionei muito, né, gente? Vocês imaginem. Saber que um bichinho também está trabalhando lá e que a vida continua e dali para frente ele vai para um outro processo evolutivo. E o reencarne, como é que acontece? Nós temos equipes que cuidam de animais, né? Cada animal não tem um mentor, um anjo de guarda, assim como nós. Eles são feitos em grupos, né? Determinado grupo de animal tem um espírito zoófilo responsável. Quando o animal está prestes a reencarnar, esse espírito faz todo o acoplamento do embrião na mãezinha e acompanha até o seu desenlace. Desde que o animal nasça, faz toda a evolução que ele precisa e depois ele parte. E nisso, esse espírito fica acompanhando eles. Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre o Marcel Benedetti, que é uma das minhas referências, né? Ele era um veterinário espírita, tem vários livros sobre animais dele, tá? E ele fala muito numa colônia chamada Rancho Alegre. Rancho Alegre é uma colônia no plano espiritual dedicada aos animais, né? E nessas minhas conversas com esse mentor que me ampara sobre essa palestra, ele me disse assim, eu trabalho numa colônia também, só que ela se chama Rancho de Luz. E lá nessa colônia os animais trabalham. Eles trabalham como? Recuperando pessoas, ajudando nos resgates e principalmente, gente, quando os animais estão para desencarnar ou estão doentes, e mesmo quando desencarnam, muitos outros animais vêm para ajudar nesse processo. Por quê? Porque um animal é mais fácil confiar no outro da sua espécie, às vezes, do que em nós seres humanos, né? Então,
vem aquele animal do plano espiritual para dizer, ó, vem comigo porque eu vou te levar para um lugar bom, onde tu vai ser cuidado. E eles vão. Teve numa quinta ou terça-feira, não vou me recordar aqui, uma terça-feira, de que eu estava assistindo a palestra e se materializaram 2 cachorros na minha frente. É muito comum isso para mim, tá, gente? Por isso que o tema é espiritualidade dos animais. Um labrador amarelo, eu disse, nossa, que lindo. E depois vem o Lorde. Aí eu questionei, mas o que está acontecendo? Os animais, eles ajudam no equilíbrio do ambiente, né, quando eles vêm à Terra, e era aquele dia que tinha muitas crianças aqui, as crianças estavam muito agitadas, assim, numa algazarra total, e disse assim, as crianças não ficam quietas, e naquele momento vieram esses animais e as crianças silenciaram. Eles vieram para levar pessoas que estavam aqui, né, espíritos precisando de ajuda, e para equilibrar a energia que estava aqui no ambiente das crianças. Aí, eles podem voltar pra gente? Vocês acham que é possível? Né? Desde que haja merecimento e necessidade. Às vezes a gente quer muito. Nossa, a Suzy, por exemplo, viveu comigo 17 anos. Desde que ela nasceu, eu tinha ela. Eu queria muito que ela voltasse para mim. Mas eu sei que hoje ela está num outro estágio e precisou passar por uma outra experiência. Então, nem sempre eles voltam para nós, mas eles vão voltar para onde eles precisam evoluir, seja na mesma espécie animal, seja numa outra espécie, seja num outro planeta. Os animais, eles evoluem, assim como nós, né? Não tendo aqueles processos kármicos como a gente, né? Mas dentro da sua evolução, através de aprender o que é dor, o que é o sofrimento, o que é o amor, o que é o abandono. Então, eles passam por muitos processos assim para crescerem. E dentro dessa evolução, eles vão crescendo. Pode perguntar? Tem assim, que nem você sabe, né? Que não poderia voltar por outros. Tipo assim, eu perdi a minha, ela ficou 24 anos comigo, né? E até ela morreu, ela ficou no colo, ia junto, né? Dando aquela assistência inicial para ela, né? Foi bem tranquilo, assim, nesse sentido. Mas como eu poderia saber se ela voltaria para mim? Tem como? Não. Vai depender muito. Daqui a pouco tu pode sentir que seja ela, né? Assim, na verdade, Chico Xavier também passou por uma situação assim que ele foi avisado, né? O Chico Xavier tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito, que ele já tinha passado por algumas encarnações com ele, né? E aí o Dom Pedrito morreu em virtude de um acidente de carro, né? Foi atropelado. E Chico Xavier andando pela rua e vinha um cachorrinho atrás dele. E ele não deu bola, era mais um cachorro. Chico cuidava de muitos animais, até que o Emmanuel se postou na frente dele e disse assim, Chico, olha para trás, foi Dom Pedrito que voltou. Então, se ele que era Chico, né, ele não identificou, imagina nós. Mas o plano espiritual nos emite sinais. Daqui a pouco, né, tu vai sentir alguma coisa, alguma mania que fazia, algo especial que tu vai dizer assim, ó, teu coração vai bater mais forte, de essa aqui voltou pra mim, voltou pra casa. De nada. Bom, já falamos do Dom Pedrito, que os animais podem voltar para nós. Como é que é a vida lá no plano espiritual? Aqui tem uma imagem, né? Parece muito do nosso lar, nós estamos muito enganados. De um lobo branco, né? Atuando num resgate. Então é assim, gente, os animais, eles trabalham no plano espiritual como terapeutas, como minha mãe dizia que são engolidores de forma pensamento, né? Ou seja, eles realmente no plano espiritual têm alguns essa função de fazer essa limpeza energética lá. Trabalham aqui na Terra, quando é permitido que eles desçam até a órbita terrestre, porque eles não precisam, né, gente? Mas enfim, é algo muito deles. Trabalham socorrendo pessoas, trabalham dentro das colônias e também no umbral. Por que no umbral? Ah, mas será que não é muito denso para um animal ir até o umbral? Mas não se esqueçam que eles sempre vão acompanhados de uma equipe de luz, né? De mentores especiais para fazer
esse recolhimento desses irmãos, né, esse encaminhamento. Então o animal vai para lá justamente para dizer, ó, fica tudo bem, fica tranquilo, eu tô aqui, né? Se tem animal aonde eu vou, deve ser um lugar legal, né? Então eles vão lá para levar todo o amor, toda a alegria, toda a doçura que eles têm. E é difícil quem resista a um bichinho, né? Um cachorrinho, um gato, um passarinho. É muito difícil nós humanos resistirmos. Por isso que eles trabalham e muito lá. Olha aqui, ó. Esse é o Lorde. Né? Esse é o meu gurizinho. E o que me foi muito pedido, o que acontece? Quando o animalzinho parte, muitas vezes a gente quer se revoltar com Deus, com o plano espiritual, com o guia, seja lá com quem for. Por que o meu bichinho sofreu tanto? Ele não merecia. Passou, sei lá, um ano fazendo quimioterapia, fazendo um monte de cirurgia, teve câncer. Por que ele sofreu? E aí a gente se revolta. Ou então esses casos, como teve aquela cachorrinha lá do Carrefour, né, que foi de maus tratos, e muitos animais, a gente vê infelizmente cada dia mais notícias, né? Eu evito ler, porque isso daí me mina demais, né? Cada dia um maltrata um animal. Aqui eu não vejo muito, mas em Porto Alegre tem muita carroça ainda com cavalo, e eles sofrem. E aí o que acontece? A gente acaba gerando uma onda de ódio, de dizer, fulano tem que morrer, tem que passar a mesma coisa que ele fez pro bicho. Não, gente. Isso daí é muito ruim para o mundo. A gente tem que vibrar amor, dizer, mesmo que a gente não consiga, né, pelo menos mentalizar, que Deus te abençoe, né, te perdoe, porque o que tu fez não é certo, mas o mal às vezes se faz necessário para que a gente entenda as reformas que precisam ser feitas no mundo. Por isso que existe mal ainda, senão seria muito fácil acabar e a gente não se reformar. Então, quando um bichinho de vocês partir, ou quando vocês virem algum caso assim na internet, na televisão de maus tratos, rezem por ele, né? Façam uma prece do coração, peçam que as falanges de Francisco de Assis estejam amparando eles, e principalmente para a pessoa que fez isso, porque é a que precisa de mais amor, gente, né? Orem pelos veterinários, porque tem profissionais e profissionais, tem muitos profissionais levianos, infelizmente, que fazem procedimentos, como eu digo, à maluca, né? Principalmente casos de eutanásia, onde o animal tem a chance de viver ainda, mesmo com conforto, e acabam cedendo a um capricho do doutor que diz, eu não quero mais esse bicho aqui, isso aqui vai ser um estorvo, porque ele não caminha, mas sempre tem uma chance, né? Já que eu falei na eutanásia, e eu tenho tempo, vou falar um pouquinho como é que acontece esse processo, gente. O espiritismo, ele não renega a eutanásia. Por quê? A eutanásia é para nós uma forma de libertação. Eu passei por 2 processos de cães meus, né, que eu precisei fazer a passagem, porque as 2 estavam sofrendo demais. Uma com um câncer na garganta, e ela era um toquinho de 6 quilos, ela tinha um tumor de 6 centímetros. Então ela já não engolia, ela já tinha emagrecido, já estava com 17 anos, né? Cega, surda, não se coordenando, tomando medicação diurética, né? Então ela urinava por toda a casa, e ela não se coordenava mais em nada, né? Não conseguia nem comer. O veterinário disse assim, olha, Tati, só tem uma opção, ou a gente abre, e que é uma cirurgia difícil, porque é na garganta, ou a gente coloca uma sonda nela e vai alimentando pela sonda. E aí eu rezei e disse assim, o que eu faço? Pedi ajuda para os meus mentores e diga, deixa que seja feita essa passagem, porque ela gosta tanto, ela ama tanto, que não quer lhe deixar. Ou seja, a Suzy, na sua consciência inconsciente, dizia assim, que se eu deixar minha mãe, como é que ela vai ficar? São 17 anos juntos, né? E 17 anos a gente não apaga tão rápido, né? É um amor que foi muito intenso, porque a Suzy e o Lorde passaram comigo esses 17 anos, e em questão de 1 ano eu perdi mãe, pai e um irmão. Minha família terminou. Então, se não fosse a força deles, né, me trazendo alegria e conforto e colo naquelas horas de tristeza, pergunta. Por favor, como é que se faz o desencarne, por exemplo, dos animais, né, de abate, ou seja, para alimentação hoje humana? Como é que são recebidos nesses planos também? E
há uma reencarnação posterior também desses animais? Tá? O processo é o mesmo. As equipes zoófilas estão ali esperando que o animal seja abatido, né? É um termo triste, mas estão ali para fazer o recolhimento deles, para que eles não fiquem sofrendo, que haja o corte o mais rápido possível, para que assim que eles forem levados ao plano espiritual não haja mais aquela tristeza. Mas eles vão voltar também, dependendo da sua evolução, vão voltar para o abate ou não? Não, isso não, eu não tenho como te precisar. A princípio, não, porque é uma prova que eles precisavam passar, um momento de evolução, né? Então, se eles já passaram por isso, provavelmente em outra oportunidade, quando eles voltarem, não passarão por isso, a não ser que seja necessário. Aí o mentor responsável pelo grupo de animais vai dizer, olha, esses aqui terão que passar pelo mesmo processo ainda, porque eles não aprenderam o que é a lição. Pode? Eu queria perguntar sobre o comportamento, principalmente dos animais de estimação de casa, assim, cachorro, gato, né, sobre animais, sobre o comportamento deles em relação ao comportamento dos donos. Como é que funciona isso? Porque às vezes eu vejo muita gente dizer tipo, que o cachorro é agressivo, o dono também é assim, né? Ou aquele gato não dá conta da casa. Assim, o quanto que é deles e o quanto que é influência, sabe? Tá. Eu vou te dizer que 99% é interferência do tutor e do ambiente. Nunca vai ser do animal. Porque o animal não vem com essa índole ruim, né, de ser agressivo. A não ser, claro, o caso de animais silvestres que tem essa coisa da caça, né? Mas muito do tutor. Por quê? E às vezes o tutor não aparenta ser agressivo, mas lá no seu íntimo ele é. Ele pode não externar. Então, se é uma pessoa ansiosa, agitada, nervosa, a gente tem uma teoria que se chama a teoria dos campos mórficos. Ela foi identificada por um biólogo, né? E esse campo mórfico é como se fosse uma outra dimensão em que as pessoas e os animais se comunicam, né? Todos os seres conseguem equacionar a mesma comunicação e entender, ela ressoa de uma espécie para outra. Então, por isso que muitos de nós passamos essa energia para o bichinho e o bichinho recebe aquilo, dizendo, é assim que eu tenho que agir. Meu tutor está fazendo assim, ele é o líder, eu vou reagir assim. E às vezes pode ser influência espiritual também. Ah, isso é tipo pitbull, é agressivo, né? Não tem nada a ver. Não, isso aí é criação. Isso aí eu desmistifico porque eu conheci muito pitbull que são os nenês. É assim que eu fazia o que eu queria e a minha pequena de 6 quilos era o diabo da Tasmânia. E fora de cachorro, gente. Era assim, se alguém chegasse perto de mim, levantasse a mão, ela se avançava. E era um toco. A gente tem mais incidência em casos de cães pequenos como o linguicinha e o pincher de ataque do que pitbulls. O que acontece é que o pitbull, o rottweiler, o doberman são cães grandes, fazem um estrago maior. Eles têm uma força de mais ou menos 200 quilos na mandíbula. Então vocês imaginem, né? Se um pincher te morder, vai sentir pouco. Mas se um pitbull te pega, estraçaram o braço, né? Pergunte. Então, em todas essas situações, o animal, indiferente da elevação do espírito dele, ele age por intuição ou por instinto? Pode agir das duas coisas. Dependendo da situação, o animal pode ser intuído pelo plano espiritual a reagir de alguma maneira. Por exemplo, num ataque, né, em que ele sinta que o tutor dele seja ameaçado, só que ele não percebeu ainda. Tá? Se alguém vai entrar na minha casa, vamos supor, o plano espiritual designa alguém que está vigiando a casa, né, um mentor guardião, e ele vai acabar intuindo aquele animal, através do seu pensamento, a agir de alguma maneira que vai chamar atenção, vai latir, vai arranhar a porta, vai chorar, vai miar. Ou pode ser por instinto de saber, justamente por amar tanto aqueles tutores. Aí a gente volta nessa teoria dos campos mórficos, de amar tanto que diz assim, opa, tem alguém tentando invadir o meu espaço, eu vou reagir. É a questão que ele sente a energia e às vezes pode atacar por a pessoa ter medo, né? Sim. Aí dizem, não tenha medo, né? Como é que eu não vou ter um guarda do cachorro, né? Sim. O que acontece? A gente tem, na nossa medula espinhal, a gente libera um odor de medo. Se eu tenho medo de algum animal, a gente não sente, tá? A gente não é perceptível ao olfato humano. Mas quando a gente tem medo, libera esse hormônio e o animal sente. Essa é a minha presa, eu vou atacar.
Mas é que isso daí muitos atacam por causa de serem caçadores, né? E também deles estarem no território deles. Normalmente, assim, é na frente da sua casa, naquela rua onde eles moram, onde é o cachorrinho comunitário, né? Bom. Aí eu tenho uma história para contar que é verdadeira, tá, gente? Faz uns 2 anos atrás, eu acho, eu fui a Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, passar uns dias com meu tio. Meu tio é dirigente de uma casa espírita lá. E aí eu perguntei, olha, já que eu vou passar uns dias aí, será que eu posso te ajudar trabalhando no T? Eu nunca me lembro se é T ou TAS, enfim. É algo como a nossa cirurgia espiritual aqui, né? Eu trabalho com essas cirurgias. E aí ele disse assim, pode. Então tá, que legal. Me preparei toda, fui pra salinha. Aí atendemos uma primeira pessoa, vimos eu e mais uns 3 ou 4 médicos da casa. A pessoa saiu. E aí lá eles fazem toda a higienização da sala, com cromoterapia, com ervas, né, com spray, com óleos essenciais. Enquanto isso, uma das médiums, que tem uma visão muito clara, né, e consegue ver e ouvir muito bem os espíritos, ela parou no canto assim, ficou olhando, e eu fiquei olhando também, né, porque eu não enxergo. E ela olhava e me olhou e disse assim, vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Eu digo, não, realmente, eu não estou enxergando o que tu estás vendo. Tem um duende aqui. Aí eu fiquei meio assim, né, gente? 2, 3 anos atrás eu não era assim, né, muito crente dos seres elementais, né? Eu disse assim, um duende? E ela me olhou muito rápido. E ele tá trazendo um cachorro. Aí eu já senti, né? Eu disse, nossa, um cachorro. E ele veio aqui por tua causa. Eu disse, puxa, o que eu vou fazer agora? Se eu tenho um ser elemental aqui e um cachorro. A minha intuição me disse para eu me abaixar, né? A voz na cabeça, como muita gente diz. Eu me abaixei e consegui sentir toda aquela forma energética do animal. Era um cachorro muito parecido com esse da foto, né? Só com uma coleira vermelha. Grande, marrom. Então eu sentia, e aí eu consegui visualizar como era esse animal. Ele estava magro, triste, abatido, e foi só isso, gente. Depois ia se formando aquela bola de luz. Eu fui conversando com ele, administrando o passe, né? Não sou louca, tá, gente? Mas foi verdade. Ministrei o passe nele, fui conversando mentalmente. Eu digo, meu amigo, vai ficar tudo bem. Daqui a pouco tu vai reencarnar, não vai ter mais dor, não vai sofrer, e logo tu vai estar feliz de novo. Terminou, eu me levantei, né? Fiquei assim. E eu olho para essa médium e ela, com os olhos assim, ó, correndo lágrima, né? E ela disse assim, Paty, tu não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse, o quê? Esse cachorro, quando ele chegou aqui, ele estava doente, triste, deprimido. Começou a aplicar o passe nele, ele se encheu de luz e foi como automaticamente ele se regenerou. E ele saiu feliz, abanando a cola. Mas vocês têm noção da emoção que eu tô sentindo, né, gente? Porque a energia era tão intensa, né? E o que era os elementais trabalhando. Então, a prova de que eles existem, sim, nos amparam mais do que a gente imagina. Que a Xuxa também não é louca, quando ela fala que ela vê gnomos, né? Não são tão bonitinhos assim, né? Como as fotos mostram, né, gente? Mas são seres muito especiais. Poder participar desse processo, para mim, foi muito incrível. Então, eu peço que vocês vibrem sempre amor por eles. Tenham sempre um respeito, né? E mesmo aqui, saibam que possivelmente hoje eu não consigo enxergar, mas eu sei que nós temos muitos animais elementais aqui cuidando deles, né? Muitos mentores que cuidam deles. Então, a mensagem que eu queria deixar era essa, a pedido do plano espiritual. Mas o Lorde, quando morreu, ele passou uma semana que ele foi diagnosticado com um câncer fatal, né? Ele caiu doente de um dia para o outro sem sintoma nenhum. E durante essa semana eu cantava uma música para ele, eu botava ele no meu colo. Então eu queria fazer um convite para vocês, que vocês fechassem os olhos, se concentrassem no bichinho de vocês ou naqueles que já partiram e escutem a letra da música, porque isso foi o que eu cantei por uma semana para ele, principalmente na noite que ele passou por 30 convulsões. Não foi fácil. E foi o que me confortou.
asas, como aves, porque os homens têm pelos como bichos. E todos nós temos alma como Deus. São Francisco de Assis. Pega meu recado para vocês.